a gente tem lá a decomposição de um iniciador, a propagação de monômeros, são várias reações ocorrendo ali. Catálise química também são reações múltiplas, né, onde você tem processos de adsorção em sítio catalítico, desorção, reação superficial, são várias etapas ocorrendo ali no meio. A catálise enzimática é semelhante à química, né? Só que no lugar de um catalisador, né, um sítio catalítico, você tem uma enzima, onde tem regiões ali que aceleram a reação. Tratamento de efluentes também se trata de reações múltiplas, né? Você tem processos oxidativos, ali geração de diferentes radicais, então, são muitas reações ocorrendo. Então vamos exemplificar com o exercício 6 aqui. Temos um sistema com 3 reações ocorrendo simultaneamente. São reações que a gente chama de elementares aqui. Elementares é quando a gente já consegue escrever a equação de velocidade de cada uma delas, né? A ordem da reação vai coincidir com o coeficiente estequiométrico. Aqui os coeficientes são todos 1, né? Então 1A mais 1B formando um C, e assim por diante. Tudo 1 para 1. E as reações são irreversíveis aqui. Apenas uma setinha aqui para a direita. Então vamos imaginar esse sistema de reações ocorrendo no reator batelada isotérmico e em fase líquida. E aqui alguns dados que a gente tem para fazer a simulação. Então o que eu estou alimentando no reator é apenas o reagente A e B. Se a gente olhar aqui, ó, o A reage com B para formar o C. Esse C, na segunda reação, ele vai se decompor em D e E. E o B, alimentado também, pode reagir com esse E para formar F. Então, os únicos reagentes que eu tenho que alimentar é A e B e já desencadeia todo o processo. Então, está aqui, condições iniciais, CA0, 1 mol por litro, e CB0, 3 mols por litro. Supondo que os dois estão em fase líquida. A reação ocorre toda em fase líquida, nesse exercício 6. Os Ks da reação, K101, K205 e K302. As unidades aqui, elas têm a ver com a ordem de reação, né? Quando é volume por mol tempo, é segunda ordem. Quando é minuto a menos 1, né? Tempo elevado a menos 1, é primeira ordem. Como eu disse que elas são elementares, né? Então aqui é segunda ordem, ou seja, primeira para A e primeira para B, vai dar segunda global. Primeira ordem para C e primeira ordem para B e E, dando segunda global. E aqui o tempo de reação eu coloquei em 20 minutos. Beleza, vamos vir agora para o equacionamento. Então a gente segue sempre o balanço molar, para cada componente do sistema. Então, dNAdt é o termo de acúmulo, do lado esquerdo, e do lado direito a gente tem os termos, né, do balanço. No caso aí não temos entrada e saída, porque é um reator batelada, então entrada e saída é zero. O termo de consumo é o menos RA1 vezes V. Reparem que eu coloquei agora o índice 1 aqui, que se refere à reação 1. Existem componentes ali que participam em mais de uma reação, né? Então é importante a gente distinguir. E esse sinal de menos indicando o consumo do reagente A. Não tenho produção de A, né? Apesar de serem reações múltiplas, o A só participa da primeira como um reagente. Ok. Eu estou dizendo que é volume constante,
né? Então a gente consegue já fazer uma simplificação, né? Como é fase líquida, o líquido ele não tem uma dilatação considerável, a gente considera o volume constante. Então nós temos aqui a definição de concentração, né? Que é número de mols por volume. Eu consigo isolar aqui o Na, vai ficar concentração vezes volume. Substituo isso aqui lá na derivada, então vai ficar isso aqui, dCA vezes V. Só que o volume é constante, né? Então, quando eu tenho a derivada de uma constante vezes uma variável, a constante pode sair da derivada. Então, sai o V aqui. Como eu tenho V do outro lado, corto os dois Vs aqui. Chego nessa expressão final. O menos RA eu já substituí aqui por K1CACB. Né? Como ele diz que é elementar, então CA elevado a 1, CB elevado a 1. Depois eu vou para o balanço do B. Aqui eu já pulei a etapa do volume ali, né? De cortar o volume. Ele vai ser análogo ao raciocínio. Só que para o B, eu tenho ele participando aqui da reação 1 como reagente e da reação 3 como reagente também. Como ele está sendo consumido nas duas, o sinal é de menos aqui. Ó. Menos velocidade da reação 1, K1CaCB, e menos a velocidade da reação 3, K3CbCe. Aí o componente C, ele participa da reação 1 como produto e da reação 2 como reagente. Então tá aqui, acúmulo é igual um termo positivo, tá? K1CaCb, que é a taxa da reação 1, menos o termo de consumo negativo aqui, né? K2Cc, consumo de C na reação 2. Então, reparem que o raciocínio é análogo para tudo, né? A gente consegue sempre escrever o balanço para cada componente, dependendo do número de reações onde ele aparece. Então, o C apareceu em duas, eu tenho dois termos. O B apareceu em duas, eu tenho dois termos. O A só aparece na primeira, eu tenho um termo. E eu vou fazendo isso. Então, o D, ele é um produto na reação 2, então K2Cc. O E, ele é um produto na reação 2 e ele é um reagente na reação 3. E o F é apenas um produto na reação 3, K3CbCe. Okay? Então, eu tenho um sistema de equações diferenciais, né? Se aquele que a gente tinha visto na aula passada eram duas e a gente já precisou fazer a integração numérica, imagina esse aqui com várias aqui, né? 6 equações diferenciais. Aqui eu coloquei rodar em Polymath, depois vocês podem tentar rodar também, esse caso é bem simples, mas eu vou fazer o caso em Scilab aqui, né? Então, peço que vocês abram o Scilab aí, a gente já vai escrever junto o código. Eu vou escrevendo aqui, vocês vão replicando aí. E aí, na hora de rodar, a gente vê se dá algum problema, se precisa resolver algum trecho do código. Deixa eu ver aqui. Aqui já é outro caso. Tá, então vamos rodar o problema 6 aqui. Tem os dados aqui. Vou abrir o Scilab. Então, quando a gente abre o Scilab, a gente tem a tela de código, né? Aqui já tem um aberto. Eu vou abrir um novo. Então, para abrir um em branco, vocês vêm aqui no botão novo. Ele vai abrir aqui em branco. Do lado de baixo aqui ó, é a tela onde ele mostra os resultados que você quer, né? Você pode digitar uma variável aqui, ele te mostra o valor. E aqui seria a tela do arquivo que você está criando. Tá? Então, essa de cima aqui é a que interessa para a gente. Então, vamos lá. Para começar o código do exercício 6, né, e de qualquer outro problema, a primeira linha
a gente vai digitar sempre a palavra clear. Essa palavra, ela vai dar um comando, né, que vai limpar as variáveis que estão armazenadas aí no Scilab. Então, quando você roda um dado código, ele vai fixar ali vários valores para as variáveis que você definiu. E aí, se você fizer uma segunda simulação, ele aproveita aqueles valores, né? Então, em alguns casos, isso aí pode gerar erro. Ele pode pegar um dado que você queria renovar e ele ficou armazenado lá. Então, esse clear já limpa tudo e cada simulação ele atribui novos valores. Agora eu vou passar um comando aqui que é muito usado, né? Duas barras, quando você não quer que ele leia essa linha. Ou seja, é só para informação sua. Você vai colocar ali para você se orientar. Então, a primeira coisa que eu vou colocar no código são as condições iniciais. Professor, Sim. só uma dúvida. Eu acho que eu perdi alguma etapa aqui. Eu não estou na mesma janela que você. Tipo, eu só estou nessa que aparece embaixo para você, que é o console. Essa de cima eu não Ah, sei. tá. Essa aqui, para ela aparecer, você tem que clicar no botão novo aqui, ó. Ah, tá jóia. Novo, ele vai criar uma nova. Tá ok, obrigado. Então, quando você digita barra barra, ele vai ficar em verde assim, e significa que ele não vai ler essa linha. Aí, por que que eu estou escrevendo então? É para me orientar, né? O que vai vir depois aqui são as condições iniciais, como se fosse um título, né? Então, eu coloco aqui agora a variável que eu vou definir primeiro, CA0, significa concentração inicial do reagente A, igual o valor que ele dá no enunciado, 1. Tá, mas é um o quê, né? Grama por litro, mol por litro. A gente pode colocar novamente duas barras para pôr a informação aqui. Barra, barra. Tudo que tiver depois dessas duas barras, ele não vai ler no código. Eu vou escrever aqui, mol por litro. Só para dizer que a informação aqui, 1 mol por litro. Mesma coisa para os outros compostos. CB0 foi dado no enunciado 3, barra, barra, mol por litro, só para eu me orientar aqui. Ok. E os outros compostos, né? O B, C, D, E e F. No início eles não são alimentados, mas durante a simulação eles vão sendo formados. Então eu preciso declarar. Professor, só E, uma dúvida. sim. Ali o senhor colocou o CA01 e o CB0, aí o senhor deu um espaço 3. Isso não interfere? Não, aqui ele pula esses espaços, né? Você pode Ah, tá, entendi, alinhar entendi. como quiser aqui, ele não Ah, conta. tá, ok. Então eu vou para os outros compostos, ele vai precisar, eles não precisam ser declarados como zero, porque depois eles vão mudar de valor, né? Então, CC0 igual a zero, CD0 igual a zero. Aqui, se quiser, pode pôr mol por litro também, eu vou deixar só zero. CE0 igual a zero e o CF0 igual a zero. Esses espaços pode pôr quantos quiser, que ele não vai fazer nenhuma leitura deles. Ok. Depois a gente define o tempo inicial, o ponto de partida da minha simulação. Eu vou chamar de T0. Está começando a reação no tempo zero. Posso definir também já o intervalo de tempo. Eu vou escrever aqui ΔT. Esses nomes aqui que eu estou dando são arbitrários, tá? Vocês podem escrever, por exemplo, CAI, CBI, né, para dizer que é a concentração inicial. Cada um escolhe o nome que quer dar para a variável. Então, ΔT pode ser DT, se vocês quiserem. Então, eu vou escrever aqui ΔT igual. Agora vai entrar um vetor, né? Porque eu quero um conjunto de pontos ali que depois eu vou fazer um gráfico. Então, por exemplo, eu quero 20 minutos de reação, só que eu quero de 1 em 1 minuto
que ele me dê um ponto do gráfico. Então, eu vou colocar aqui o colchetes, o tempo 0, que é o primeiro ponto. Vou colocar aqui 2 pontos, e o final, que é o 20. Entre esses 2 pontos aqui, eu vou colocar o intervalo de tempo que eu quero cada ponto. Então, se eu quero de 1 em 1 minuto, eu coloco 1 aqui. Então, ele vai pegar o 0, 1, o 2, o 3, o 4. Então, esse 1 aqui significa que ele está pulando de 1 em 1, até chegar no 20. Então, no total aqui, eu vou ter 21 pontos, ou seja, os 20 mais o 0. Ok. Esse vetor aqui, na hora que eu vou fazer a integração numérica, eu preciso entrar com ele na forma de coluna. Tá? Então, quando eu escrevi assim esse ΔT, quer ver? A gente pode colar isso aqui embaixo, que ele te mostra como que ele está armazenando isso. Copia, dá um Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, e ele coloca na forma de linha. Só que quando vai entrar lá no algoritmo, o algoritmo ele tem um padrão já definido, que ele quer isso em forma de coluna. Então, você tem que colocar um apóstrofo aqui. Ó. O apóstrofo ele transpõe qualquer matriz, né? Seja vetor ou matriz, ele transpõe. Então, quando você copia de novo isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, aqui embaixo, ele transforma em coluna. Pessoal, não sei se vocês estão vendo bem aqui, está meio pequeno, não sei se quer que amplia, quer que eu dar um zoom. Se eu consigo aumentar. Esse aqui eu consigo aumentar. Esse aqui, também. Aqui tá bom, professor. Tá. Não, beleza. Tá, vou deixar essa tela aqui assim. Beleza, então aqui esse ΔT está em forma de coluna agora. Vou colocar só um comentário aqui. Esses aqui são os pontos do intervalo de tempo. Beleza. Aí o algoritmo de integração numérica vai pedir também um vetor com essas concentrações iniciais aqui. Ó. Elas têm que estar tudo agrupadas em um único vetor, como está esse ΔT aqui. Então, eu vou criar um vetor chamado C0. Igual, abro colchetes, e aí eu agrupo todos esses dados aqui. Então, eu vou digitar lá o CA0. Se eu colocar espaço CB0, o que vai acontecer? Ele vai ficar em linha, igual está aqui. Ó. Vai ficar CA0, CB0, um do lado do outro. Se eu quero que ele fique em coluna, eu tenho que colocar aqui ó, um ponto e vírgula. Então, CA0, ponto e vírgula, CB0 foi para baixo. Esse ponto e vírgula significa que ele pulou de linha. Outro ponto e vírgula, CC0, e assim por diante. Vamos conferir se ele ficou em coluna. Vamos ver aqui. Vamos ver. Está definido. O que aconteceu aqui? CA0. Ah, tá. Ele tem que definir o que é isso aqui, né? Tem que colar isso tudo aqui para ele entender. Ok. Então, beleza. Tem o vetor das concentrações. Vou colocar um comentário aqui. Então, vetor das concentrações iniciais. Beleza. Defini tudo que tem que dar entrada no meu sistema de equações. Agora, eu vou escrever a função das equações diferenciais. Vou colocar um comentário aqui. Função do sistema de equações diferenciais ordinárias, EDOs.
Então, sempre que a gente vai escrever uma função, a gente começa com o nome function. Você vê que ele já muda de cor, que ele entende que você vai escrever uma função. Quando você dá um espaço, ele já cria ali o end function. Ou seja, toda função tem que estar compreendida nesses dois nomes aí. Function e end function. A gente vai escrever as equações aí no meio. Mas primeiro a gente tem que dar um nome para essa função. Eu vou colocar aqui, ó, dcdt. O que é isso? É a derivada no tempo. Ou seja, eu estou criando um vetor de derivadas da concentração no tempo. São essas equações que estão aqui, né? Ó. dCAdt, dCbdt. Então, todos esses acúmulos aqui vão ser agrupados nesse vetor aqui, dCdt. Então, eu escrevo dCdt igual. Agora, eu dou um nome para a função. Eu vou escrever aqui EDO multi, né? Referente às equações múltiplas. E dentro desse parênteses que ele abriu automático aqui, eu vou colocar as variáveis do meu processo. A primeira é a variável independente sempre. No nosso caso, é o tempo. Ou seja, a independente é aquela que ela não faz nenhum cálculo para obter o valor dela. Ela tem o valor dela definido, né? 0, 1, 2 até o 20. Né? 20 minutos ali. Vírgula. A variável, né, ou o vetor de variáveis, no nosso caso aqui, eu vou chamar de C. O vetor de todas as concentrações agrupadas aí. São 6 concentrações dentro desse vetor C. E aí dá um Enter. Aqui dentro a gente vai colocar tudo que a gente precisa para resolver o sistema de equações. Então, primeiro eu defino o que é cada concentração. Então, CA vai ser o primeiro dado desse vetor C. Aí eu estou só definindo a ordem aqui. O CB vai ser o segundo dado do vetor C. Assim por diante. Terceiro, CB. Seu quarto, CE. Essas são todas as minhas variáveis. Se eu tivesse temperatura, eu continuaria colocando aqui C7, C8. Esse C é só uma letra, tá? Não precisa ser variáveis concentração. Se tiver outras variáveis misturadas aí, pode pôr tudo no mesmo vetor. Ok. Agora, deixa eu só colocar mais uns títulos aqui. Barra, barra, concentrações. Se vocês orientarem. E agora vem outro. As constantes cinéticas. São os Ks das 3 reações. Então, eu tenho K1, cuidado no enunciado, 0,1. Aqui temos que usar o ponto novamente. Ele representa aí a nossa vírgula, né, no nosso sistema. Então, K1, 0,1, K2, 0,5, K3, 0,2. E aí, finalmente, nós vamos para as equações diferenciais. Que são aqueles 6 balanços que eu fiz lá, né? Que está lá no PDF. Eu vou dar um nome para o acúmulo, a gente pode chamar de F1, F2, qualquer nome, né? Mas para ficar um pouco mais simbólico, eu vou escrever DCAT. Só para a gente entender que é o acúmulo do balanço do A ali, né? Pode ser qualquer letra aqui. E aí vamos seguindo o balanço. Menos K1 vezes
CA vezes CB. Aqui é aquela mesma nomenclatura, né? O asterisco é multiplicação, a barra é divisão. DCB dt. Ficou menos K1 vezes CA vezes CB. O outro termo menos K3 vezes CB vezes CA. K1 CA menos K2 e CEDT. Conseguindo acompanhar aí? Se quiserem, eu posso ir mais lento. Peraí, eu acho que eu pulei alguma coisa. A, B, C. Acho que falta o D aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu não fiz errado. É, faltou o D. D, C, D, D, T. K2, C, C. Então, são 6 equações diferenciais. Ok. E aí, para encerrar essa função, eu tinha falado aqui no início que esse dc dt é um vetor que agrupa todos os acúmulos. Quais são os acúmulos? Esse lado esquerdo aqui. Então, eu vou escrever ele aqui de novo. dc dt. Aí você vê que ele ficou vermelho. E aí, entre colchetes, a gente coloca todos os acúmulos aqui. dca dt. Sempre separado por ponto e vírgula, para ele ficar em coluna. DCCBD, DCBD. Tem que ser a mesma ordem que eu fiz em tudo, né? A ordem das concentrações que estão aqui, ó, A, B, C, D e F. Tudo sempre na mesma ordem. E o DCF. Aqui fechou a função. End function. A gente pode pular agora aqui o cursor para baixo do end function. E agora que a gente vai chamar o algoritmo de integração. Tá? O Scilab ele guarda um monte de algoritmos lá e ele busca esses algoritmos à medida que a gente chama o algoritmo no código. Primeiro vamos salvar isso aqui. Salvar aqui como exercício 6. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma matriz de respostas. Como as minhas respostas são concentrações, né, CA até o CF, eu vou chamar de C mesmo, matriz de concentrações, igual. Agora eu chamo o algoritmo que ele tem guardado aí no Scilab, que se chama simplesmente ODE. É o algoritmo que resolve o sistema de equações diferenciais ordinárias por integração numérica. Você vê que ele já ficou azul, ele identificou que existe esse arquivo, e esse arquivo ele requer algumas entradas, né? São as condições iniciais e a função que a gente definiu. E aí temos que saber essa ordem de entrada. Primeiro, as condições iniciais, no nosso caso é o vetor C0.
as concentrações. Depois vem o ponto de partida, o T0. Depois vem os pontos, né, que eu quero ali, ΔT, total de pontos ali que ele vai fazer gerar os resultados. E por fim, a função. Eu dei o nome de EDO-multi. Vê que ele fica sublinhado aqui, que ele entendeu que é essa função aqui. Então aqui ele já vai ler todas essas equações, entra com as condições iniciais, o tempo zero e o ΔT. Então essa linha aqui, ela já te dá a resposta do processo aqui que você está simulando. E como que a gente vai representar esses resultados? Como é que a gente vai fazer a leitura deles? Vou colocar aqui barra, barra, resultados. Esses resultados eles vão vir na forma de matriz. Então, esse C aqui vai ser uma matriz onde cada coluna representa uma variável que você colocou aqui na ordem. Então, você começou com a primeira coluna é a concentração de A. E as linhas representam o quê? Os tempos. Tá? Então, a primeira linha é o tempo 0, tempo 1 até o tempo 20. Tá? Então, eu tenho 6 colunas com 21 linhas, né? Contando com o 0. Essa vai ser a matriz C. Eu posso repartir ela em pedaços, né? Eu quero apenas o CA, o CB. Então, você declara aqui, ó, o meu CA ele vai ser um pedaço dessa matriz. Que é C. Como eu quero um pedaço dela, eu vou abrir um parênteses aqui. E aqui eu coloco uma vírgula. Aqui eu posso pôr linha e coluna. Se eu quiser só um ponto, por exemplo, eu coloco primeira linha, primeira coluna. Vai pegar só um ponto. Primeiro ponto ali do CA. Só que eu quero a coluna inteira. Ou seja, todas as linhas. Eu coloco 2 pontos. Esses 2 pontos aqui representam todas as linhas. Então, eu estou pegando matriz C, todas as linhas, coluna 1. E aí eu repito isso para os demais. CB vai ser matriz C, todas as linhas, coluna 2. Assim por diante. CC é o 3, CB é o 4, CF é o 6. Estou dando nome para os vetores aqui, né? Estou tirando, extraindo a informação ali da matriz e criando novos vetores aqui. Isso fica mais fácil de trabalhar, né? Porque você pode pegar esse CA e já fazer um gráfico com ele. Agora, partir aqui para os gráficos. Então, o Scilab, o bom dele é que ele já tem uma ferramenta de gráficos também, né? Você tem uma sintaxe ali que você escreve e ele pega, né, aqueles vetores que você colocou e cria um gráfico. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o comando do gráfico, que é o plot. E aí eu abro um parênteses. A ordem que ele pede aqui dentro desse plot seria o X, o Y, e aí depois a terceira informação seria o tipo de gráfico, se é uma linha, se são bolinhas, são quadradinhos. Então você coloca, por exemplo, aqui o nosso X é o próprio ΔT, aí vem vírgula. O nosso Y, vamos supor aqui, concentração de A, vírgula de novo. E o tipo de gráfico, a gente vai pôr entre aspas, aspas simples, né? Então, esse tracinho representa que é uma linha cheia. Então, o gráfico do CA vai ser uma linha cheia. Terminou isso, você quer colocar outra curva no mesmo gráfico,
coloca a vírgula e segue a mesma sintaxe. Vai repetindo a ideia aqui. O x continua sendo o mesmo ΔT, vírgula, CB, vírgula. Agora aqui a gente tem que mudar para não ficar repetido, né? Entre aspas, eu vou colocar dois tracinhos, que significa uma linha tracejada. Não vou colocar todas aqui para não ficar muito poluído. Vou colocar o A, o B e o D. CD. E aqui eu vou colocar em bolinhas. É a letra O minúscula. Então ele vai colocar pontos discretos ali, né? Bolinhas de 1 em 1 até o 20. Ok? Então, se tiver tudo certo, tem esse botão aqui em cima, salvar e executar. Ele salva as últimas alterações que você fez e já roda o modelo. Vamos ver se tem algum erro. Mostrou algum erro aqui. Ah, já sei o que é. Deixa eu fechar isso aqui. Faltou uma coisinha aqui, ó. Nesse final aqui da ODE tem que ter um apóstrofo, que é para transpor, né? Eu estava chamando linha de coluna e coluna de linha. Quando você põe esse apóstrofo, aí fica correto. As colunas vão ser as concentrações mesmo. Então, era esse apóstrofo que faltava. Vamos ver se ele roda agora. Agora sim. Concentração de A, linha cheia. Concentração de B, linha tracejada. E o D é a bolinha. Talvez os de vocês, não sei se rodou ou se ficou faltando alguma coisa. Algum deu erro aí? O meu deu erro. Ô, professor, poderia voltar lá que eu tive que reiniciar o meu Scilab, deu problema aqui no meu computador. Qual parte? Desde o início lá, professor. Para eu Do acompanhar. início aqui? Isso, por gentileza. Obrigado. Você vai copiar agora? Sim, Tá. É, De quem que deu erro? Qual erro está aparecendo? Era o meu, deu certo. Não, rodou agora? Se alguém tiver com algum erro aí, copia para mim e cola no chat o que aparece aqui embaixo, ó. Igual esse aqui tá dizendo incompatible dimensions, né? Que era o problema do apóstrofo. Aí quando rodar tem que dar isso aqui. Ô, professor, Oi? enquanto o senhor fazia, eu estava fazendo na mão, escrevendo o código, porque o meu Scilab estava baixando. E aí eu Tá, baixei o 6.1.1 e ele é diferente para abrir essa tela de digitar o código. certo. Ele Na aparece verdade, com uma tela separada? o console é enorme, sim, aí do lado tem navegador de variáveis, embaixo histórico de comandos. É a mesma, só que É a mesma, isso. essa janela aqui ela aparece separada. Isso, ela aparece como Uma nova um janela. Note, né? Como se tivesse um Sim. programador de editor de texto. Então, tem uma opção aqui, ó, Undock, Docs, você consegue colocar ela embutida aqui. Tem umas opções para você colocar, ver se você consegue achar aí. Ah, tá. Peraí, deixa eu procurar aqui. Estaria em cima aqui, né? Aqui o meu aparece como Undock aqui. Se eu apertar aqui, ele separa ela. Entendi. Dá uma procurada aqui. Quem estiver copiando aí, me fala que eu vou baixando aqui.
Eu coloquei, eu achei aqui um negócio chama janela, tá assim, desanexar a aba para uma nova janela. Mas daí. Desanexar. Deixa eu ver aqui. É porque Janela. esse undock não aparece pra mim desse jeito aí, não, sabe? Split View. Tem alguma forma de dar uma procurada aí. Não, beleza, eu dou uma Mas assim, caso não, daí Dá eu. para trabalhar também com ela separada. Tá, não, beleza. Professor, pode. Eu já digitei até aí a parte de concentrações. É isso. Obrigado. Aqui, tá, até aqui, beleza. Bom, esse é o item A do exercício 6, né? Agora a gente vai tentar fazer o item B. Mas o professor, eu posso fechar o gráfico normalmente, que ele tá salvo, ou eu sempre tenho que deixar ele Não, aberto? esse, já pode fechar esse gráfico aqui, você fecha, quando você rodar, ele aparece de novo. Ah, tá bom. Pessoal, só para avisar também, lá no Classroom tem vários códigos prontos, né? Dos exercícios que não são para entregar, vocês vão encontrar a maioria lá, que são exercícios da lista. Então, se vocês quiserem dar uma olhada antes de cada aula também, fiquem à vontade. Enquanto o colega copia aí, vão pensando no item B. Como é que vocês iriam inserir esse item B no código? A gente vai usar esse mesmo código aqui, só que a gente tem que escrever mais algumas linhas aqui, né? Em 3 linhas já dá para resolver esse item B aí, que seria a conversão, né? Tem que fazer uma conta de conversão para todos os pontos da concentração ali, né? Se ele quer a conversão de A, como é fase líquida, eu posso fazer CA0 menos CA no denominador, no numerador, dividido por CA0 no denominador, né? Como é que eu faço essa conta para todos os pontos? Posso baixar aqui? Sim, já estou Deixar aqui. na parte de equações diferenciais. dC e dt igual a Tá, K2. Isso, é exatamente aí. certo.
Você copia aqui, eu já venho, rapidinho. Ok. Pessoal, alguém por gentileza pode compartilhar o código no WhatsApp, no grupo? Qual o código? Exercício. Tô ligando o computador agora. Vamos lá. Pronto? Tô no CE, Tá, depois de resultados aí, professor. tranquilo. Terminando já. Professor, depois do plot dos gráficos aí, na linha 55 tem mais para baixo? Não, tem mais nada. Já termina aqui. Conseguiu rodar? Para clique em executar, professor. Isso, vem aqui, ó. Salvar e executar. Vai aparecer um gráfico assim. É, tá dando um erro aqui na linha 3. Linha 3. Você colocou 2 barras aqui? Ah, isso, deixa eu ver aqui. 36. No, na parte lá da equação diferencial, no C, deixa eu dar uma olhadinha lá, professor. Acho Ah, que tá na linha aqui. 36. Linha 36 é que ele vai somando aqui, né? Seria 15 mais 15.
Aqui, né? Sim. Se tiver algum sinal faltando, alguma coisa aí, ele já dá erro. Eu tô verificando aqui. Eu vou mandar no WhatsApp, professor. Se quiser mandar uma foto do código aí, do Isso. trecho. Vou fazer isso. Tá dizendo que não foi definida a variável C. Variável C. Aqui você colocou C? Como é que tá aqui? Ah, tá. Eu coloquei minúsculo, professor. Tem que ser maiúsculo. Tem que ser. Sempre ele distingue, né? Ele acha que minúsculo e maiúsculo são coisas diferentes. Ok. Nossa, professor, na hora que eu mandei rodar, o negócio fechou. Ô, louco. Às vezes isso acontece quando você digita alguma coisa errada de pontuação. Já aconteceu comigo uma vez que era para pôr vírgula, eu coloquei ponto, sabe? Correto. Em algum lugar aqui, tipo, era para pôr vírgula, aqui, por exemplo. Se você colocar ponto, às vezes ele entende como alguma coisa de executável, sei lá o que é que ele entende, que ele fecha. Entendi. Depois dá uma vasculhada. Mas tenta abrir ele de novo. Eu vou seguir aqui. Beleza, E, professor. o código ele tem pronto também lá no Classroom, viu? Então dá Eu uma. Ok. joguei no grupo do WhatsApp. Ela mandou pro WhatsApp aqui também, a Carolina. Obrigado, professor. Nada. Bom, vamos lá então. Vamos pro item B. O item B ele pede a conversão. Eu vou fazer o seguinte aqui. Para calcular a conversão, eu preciso dos dados do A aqui, né? O quanto que restou em cada instante de tempo do reagente A. Ele está pedindo XA, né? A conversão de A. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ter que fazer esse cálculo para cada ponto. Então nós temos que usar o comando for. Esse comando for significa para. Para um valor de i variando de 1 até, no nosso caso aqui são 21 pontos, né? Eu vou colocar 21. Faça o seguinte, né? Faça o cálculo do XA. Então, eu escrever XA, entre parênteses, eu coloco o i, ou seja, é o cálculo que ele está fazendo individualmente ali para cada ponto, né? Então, primeiro ele pega o i igual a 1, então o XA 1, que seria o primeiro ponto do vetor XA, vai ser, entre parênteses aqui, o CA0, né, inicial, menos o CA naquele ponto I, que eu me refiro, dividido pelo CA inicial. Tá? Então, ele está pegando aqui, por exemplo, o ponto 1 é o próprio CA0. Né? O ponto I igual a 1, né, seria o tempo zero.
Então vai ser o próprio CA0. CA0 menos CA0 vai dar 0 isso aqui. Então XA1 vai ser igual a 0. Aí depois ele vai e repete para o ponto 2, né, I igual a 2, ele joga aqui XA2 e CA2. Então ele já pega lá o CA que ele calculou e faz CA0 menos o CA ali, o segundo ponto. E vai fazendo isso até o 21, né? Aí terminando aqui eu tenho um vetor XA. Eu posso fazer um gráfico dele também. Como é que eu faço para colocar os gráficos lado a lado? Eu não quero me desfazer desse aqui. Eu vou escrever aqui a palavra subplot. E aqui é como se fosse uma matriz de gráficos que você vai fazer, né? Você quer colocar uma matriz que seria uma linha por duas colunas de gráfico, para eles ficarem lado a lado. Então eu coloco uma linha, duas colunas, e o terceiro número aqui é a ordem do gráfico. Qual que vem primeiro da esquerda para a direita? Esse aqui seria o primeiro gráfico. Depois eu faço novamente para o outro gráfico. Então, subplot 2 seria esse outro gráfico aqui. Então eu vou colocar o gráfico da conversão aqui. Seria o da esquerda, o primeiro. E aí o segundo gráfico aqui seria o da concentração que eu já fiz aqui. Então eu coloco aqui plot delta T, o XA que eu calculei ali. E que eu posso colocar a linha cheia, por exemplo. Vão ser dois gráficos separados na mesma janela. Vamos ver o que aparece aqui. Ah, tá aqui. As concentrações estão aqui. E esse aqui é o da conversão. É esperado que desce crescente mesmo, né? Ela começa no 0, vai convertendo, até chegar aqui quase 100% de conversão. De vocês deu certo? Professor, para calcular o B, eu faço depois da linha das concentrações, né? Depois da linha 52 ali. Aí eu só altero. Isso, você só inclui essas 3 linhas aqui e é o mesmo código. Ah, tá, ok. Obrigada. Bom, se o de vocês rodou, vamos adiante. Agora a gente vai para o exercício 7. Aqui. Professor, rapidinho. Eu não peguei porque que no subplot Deu é problema? 1, 2, 1. Ah, você não entendeu essa numeração? Não, eu tava editando, não prestei atenção. Ah, tá. Então, o subplot, ele serve para organizar os gráficos em colunas. Então, por exemplo, essa aqui, eu tenho uma matriz aqui de gráficos que seriam uma linha e 2 colunas. Então, aqui significa o número de linhas, o número de colunas, e esse terceiro é a ordem onde que vai aparecer o gráfico. Ou seja, é da esquerda para a direita o primeiro gráfico. Aí da esquerda para a direita o segundo gráfico. Entendeu? Então, linhas, colunas e a posição do gráfico. Entendi, obrigada. Ok. Agora vamos para o exercício 7. Onde é que ele está aqui? Ah, desse lado. Aqui o 7. Repetir o exercício 6, considerando que B é um sólido com solubilidade meio.
em qual dos casos se obtém maior conversão após 20 minutos de reação. Tá. Então, nesse caso aqui, vamos só já anotar esse valor aqui. Aqui embaixo vocês podem sempre escrever a variável que vocês querem. E mostra, né? O XA, ele deu isso aqui, ó. Após 20 minutos, né, o último ponto aqui, 09646. Se quiserem anotar esse valor já, seria a nossa conversão para o caso em que o B é totalmente solúvel, né? Fase líquida. Ele quer comparar esse valor com o caso em que o B é um sólido. Vou só explicar mais ou menos aqui como é que vai funcionar o sistema heterogêneo. Um sistema em que o B é um sólido e o A é um líquido. A gente chama de modelo de equilíbrio, ou seja, é um modelo em que, à medida que o sólido entra, ele já entra em equilíbrio com o líquido. Ele dissolve o máximo que ele pode ali instantaneamente, atinge a solubilidade. À medida que ele é consumido no líquido, ele atinge novamente a solubilidade. É instantâneo ali, né? Esse é chamado modelo de equilíbrio. Então, a etapa heterogênea seria aquela em que eu ainda tenho sólido, ou seja, ele não dissolveu tudo ainda. Eu tenho a parte do B sólido e eu tenho o B dissolvido. Esse B que está dissolvido, ele reage. A reação só ocorre na fase líquida. Tá? Então, o B reage com A. Conforme ele é consumido, vem um novo B aqui do sólido e repõe. E vai repondo essa concentração, atingindo sempre a solubilidade, que eu chamo de SB aqui. Então, a concentração do B na fase líquida ela é constante, enquanto houver sólido. Quando terminar o sólido, dissolveu tudo, não tem mais nada para repor ali na fase líquida, ou seja, a concentração de B no líquido começa a cair. Está aqui, etapa homogênea, a concentração de B começa a diminuir. Então, na fase líquida, o comportamento esperado é esse aqui. Ó. O A ele já começa todo no líquido, né? Ele é um líquido, vai caindo. O B, na fase líquida, ele só tem a parte dissolvida ali, né? Que é a solubilidade dele. Vai dissolvendo, à medida que é consumido, continua dissolvendo e entra em equilíbrio sempre. É esse patamar aqui. Quando chegou aqui, dissolveu tudo. Ou seja, o que está no líquido começa a cair a concentração ali, né? Não tem mais reposição, ele começa a cair. Etapa homogênea. Esse aqui é o esperado. E aí, como é que a gente coloca isso no modelo, né? Esse aqui é um tipo de exercício que não dá para fazer mais no Polymath. Teria que fazer no Scilab, porque a gente, em dado momento, muda o equacionamento. Então, a gente tem que usar uma função if lá, né? Que seria o C. Se a concentração total de B for maior que a solubilidade, eu tenho um sistema heterogêneo. Se não, o sistema é homogêneo. Aí cada sistema vai ter o seu conjunto de equações aqui. Então o programa ele tem que ser capaz de fazer essa mudança aí, né? Quando a concentração atingiu a solubilidade, ele faz a mudança do heterogêneo para o homogêneo. A boa notícia é que a gente consegue aproveitar o código anterior, né? Então, quem trabalha com modelagem nunca começa um código do zero, sempre vai pegar o anterior e fazer modificações, é isso que a gente faz. Então, vamos fazer isso. Vamos copiar esse anterior aqui. Pode selecionar tudo. Dá um Ctrl C. E abre um novo aqui. Abre um novo e dá um Ctrl V. Vamos salvar ele com outro nome agora. Esse é o exercício 7. Exercício 7.
Vamos ver o que a gente vai precisar modificar nesse código para considerar o B como sendo um sólido. Bom, a alimentação é a mesma. Estou colocando A e B, mesma quantidade. Aqui eu vou colocar uma informação adicional, que é a solubilidade de B que ele dá. Então, vou chamar de SB a meio. Essa solubilidade está dando também em mol por litro. Beleza. O restante do código aqui, por enquanto, está igual, né? O mesmo intervalo de tempo, as concentrações aqui são as concentrações da fase líquida, né? Depois, lá dentro da função, aí que vem a mudança. A gente tem aqui o CA, concentração no líquido, é o C1. Agora, o CB, a gente não pode dizer que esses 3 mols por litro estão todos na fase líquida, porque uma parte está na fase sólida. Aí que entra a função if. If C2, que é o CB, né, concentração de B, se ele for maior que a solubilidade de B, então já está aqui o then, né? Então, o CB na fase líquida vai ser a própria solubilidade. Aqui a gente pode escrever um else, que ele entende aqui, seria se não, né? Se não for maior, então o CB é igual ao C2. Então, ficou claro essa parte aqui? Então, o C2 ele é o que está no vetor aqui, né? Ele começou com o CB0 ali. E aí, ele pega essa concentração total, né? O 3 mol por litro que eu coloquei lá, né? E compara com a solubilidade. Enquanto tiver maior, é porque ainda tem sólido. E a concentração no líquido vai ser igual à solubilidade. Quando ele deixa de ser, aí vem para esse else aqui. Então, o CB total vai ser o próprio CB no líquido. E o resto fica igual, né? Todos os outros componentes a gente está considerando que estão na fase líquida reagindo. Aqui a gente já consegue rodar. Já tem a conversão e as concentrações aqui. Lembrando que esse aqui é o gráfico da concentração na fase, quer dizer, concentração global, né? Não é na fase líquida esse aqui. Então, ele está no 3 e está caindo, mas é o total de B que está lá, né? Sólido mais líquido. Vamos ver que diferença que deu aqui, né? A conversão antes era 0,9646. Agora, 0,96... Nossa, continua a mesma coisa. 9646343. Deixa eu ver. Estranho. Pô, igual. Se tem alguma coisa faltando, peraí. Bem parecido. A mudança era essa daqui. C2 maior que esse B. Ah, esqueci de apagar isso aqui.
O que ele estava fazendo? Ele faz essa conta, depois você fala que o CB é igual a C2, ele ignorou tudo que tinha feito aqui. Ele está fazendo o exercício anterior. Então tem que apagar esse CB aqui. O CB é essa condição aqui. Tá. Aí, mudou completamente. Então repare que a reação ficou mais lenta, né? No gráfico anterior a gente já tinha um perfil onde fazia uma curva acentuada, chegando quase no equilíbrio já, né? Chegando ali num patamar. Aqui não, ele está começando a cair ainda, ó, em 20 minutos. Isso porque você não tem uma concentração alta de B ali no líquido para reagir, né? Ele está só dissolvendo um pouquinho e a reação ocorre bem devagar. Então a conversão é esperada que seja menor também. O 09646 era anterior. 063, olha só. Caiu bastante. Professor, Oi. só uma dúvida. Esses valores que está aparecendo para você aí no console, para mim não aparece aqui no console. O que eu faço para aparecer? Não, você tem que digitar a variável. Ó. Eu digitei XA, ele mostra o que você quer que ele mostre. XA ele aparece. Se você digitar Tá. CBA, ele mostra. Entendi. Ok. Alguma dúvida até aqui? Então, só para finalizar a aula de hoje, eu vou passar um último, que é o exercício 8, é a continuação, né? Nossa, toda hora eu clico nesse aqui. É aqui. Professor, só uma coisinha. Antes do senhor passar o próximo Sim. exercício, o senhor pode voltar só um pouquinho no SB0, que eu não peguei o que muda ali, por favor? Esse inicial aqui, Isso, SB0 barra mol por litro. Ok. E o resto do zero. Obrigada. ok. Então, o 8, ele é o mesmo exercício do 7, né? Com o B sólido, né? Só que a gente está supondo que a solubilidade não é conhecida. Ou seja, aqui ele estava dizendo que era meio, aqui a gente não sabe. Só que a gente tem alguns dados experimentais aqui. Tempo e conversão. Então a gente tem que descobrir qual que é a solubilidade de B para que esses resultados aqui batam com o modelo. Ou seja, as curvas sejam sobrepostas ali, né? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente insere dados discretos assim no gráfico, né? Uma tabela. E como é que a gente faz essa comparação da curva com os dados experimentais. Se a gente voltar aqui, nesse gráfico aqui da conversão, a gente só tem a curva do modelo. Vamos colocar agora os pontinhos aqui, que são os experimentos, aí, dados experimentais. Isso a gente pode incluir em qualquer lugar antes do gráfico, né? Já que o gráfico vai precisar desse dado, eu posso colocar aqui algumas linhas antes. Vamos escrever ESP, experimento. E aí a gente vai usar a notação de matriz, né, que eu estava falando anteriormente. Então a gente pode colocar, por exemplo, a coluna começa aqui com 2, deixa eu só ver aqui como é que estava, não. 2, 4, 0, 18 até 0,86, tá? Então 2 corresponde ao dado 0,18. Para pular de linha é o ponto e vírgula. Vamos ver se vocês estão entendendo aqui. Eu estou fazendo uma coluna do tempo e uma coluna do XA. Aqui é 0,18. Né? Quando eu ponho ponto e vírgula, é como se ele continuasse a coluna aqui, né? Vem para cá, aí vem de novo, tempo e XA. Então, ponto e vírgula,
0,18, depois é 2,18, né? 4, espaço 33. De novo, agora 6, 0,45. 8, 0,55. 10 e 0,63. 15, 0,78. E 20 e 0,86. Essa aqui é a matriz onde a primeira Certinho. coluna é o tempo e a segunda coluna é a conversão. Posso inseri-la aqui nesse plot. Então, coloco o vírgula e continuo com os gráficos que eu quero. Eu vou pegar aqui a matriz ESP, que é essa que eu criei. Todas as linhas, coluna 1, esse é o tempo. Depois, ESP, todas as linhas, coluna 2, seria o XA. Eu quero pontos discretos. Eu vou colocar, então, um S aqui, que significa square, né, que é quadrado. Então, ele vai fazer quadradinhos, que seriam os pontos aí experimentais. Fica... Eu esqueci de fechar aqui. Isso aqui é bom fechar, que senão ele fica sobrepondo tudo. Pronto. Aqui os pontos experimentais, quadradinho. E essa daqui é a curva do modelo. Você está vendo que não está batendo, né? Então a gente sabe que essa solubilidade aqui não é meio. Se fosse meio, já estaria batendo aqui. Ele quer que você encontre qual solubilidade é a que dá um resultado mais próximo aqui. Então tentem fazer aí por tentativa e erro uma variação desse SB aqui até a curva bater com os pontos. Aí depois vocês me falam o valor que vocês chegaram. Eu já volto. Professor, Sim? você pode só voltar na parte do plot lá, porque eu não terminei de copiar o que você estava fazendo, depois Tá. do ESP. Essa aqui, né? Tá. Isso, só para eu fazer o finalzinho. Obrigado.
Alguém chegou num valor? 0,95? Parece um bom valor. Eu cheguei 0,99. É por aí mesmo. É em torno de 1, né? Se a gente colocar 1 aqui, deixa eu ver. É. E bate em cima aqui. É isso mesmo. Então, isso que vocês fizeram já é o que grande parte do pessoal que trabalha com modelagem faz, né? Tem muitos modelos em que a gente tem que fazer esses ajustes por tentativa e erro. Ah, mas não dá para fazer por regressão? Dá para fazer. A gente vai fazer isso na aula que vem, inclusive. A gente vai ver como é que a gente acha esse ajuste ótimo aqui através do método dos mínimos quadrados, né? Porque no olhômetro aqui, tudo bem, a gente acha um valor próximo, mas às vezes não é o melhor, né? Se você precisa de uma precisão, 0,99 ou 1,01, a gente não sabe exatamente qual é. Mas o Scilab ele tem um algoritmo de regressão também, que a gente pode combinar com o sistema de EDOs aqui, né? Ele consegue fazer os dois em conjunto. É um código bem mais complicado, né? Mas faz parte aí da aula 4. Aí a gente vai ver como é que ele faz esse ajuste aqui com maior precisão. Ok? Ficou alguma dúvida da aula de hoje? Para vocês ficam aí, ficou o exercício 9, então, né? Inclusive é um dos exercícios para entregar, e é uma continuação desse exercício, né? Vocês vão usar o mesmo código aí, tem que fazer mais algumas alterações aí. Ok? Então, por hoje é só isso. Uma boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.